Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todos estejam em casa aí nesse momento. Por mais que seja difícil, a gente precisa fazer esse esforço, né? Para que logo logo as coisas voltem aí ao normal. Então, para a gente tentar dar sequência aí, sem prejudicar muito os nossos conteúdos, a gente vai fazer isso aqui agora de uma maneira um pouquinho diferente, trabalhar dessa forma que a gente não está muito acostumado, mas acredito que a gente tem que ter fé aí que isso vai passar logo, tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar o capítulo 4, que fala um pouquinho sobre a identificação das funções orgânicas. Esse capítulo, pessoal, vocês vão ver que ele é um capítulo muito curtinho, que faz referência mais a vocês conhecerem as funções orgânicas, saber identificar qual grupo funcional representa cada uma das funções orgânicas, tá? Eu montei essa aula e separei em alguns conjuntos para ficar mais fácil da gente entender e conseguir correlacionar o que tem de parecido de uma com a outra e etc. Então, as funções orgânicas, eu dividi em 4 grupos, que são os hidrocarbonetos, são aqueles compostos que têm somente carbono e hidrogênio. Depois nós temos as funções oxigenadas, que consequentemente são aquelas que têm oxigênio, as nitrogenadas, que são as que têm nitrogênio, e algumas outras funções que eu decidi deixar separado aí, porque elas são um pouquinho diferentes e não se encaixam em nenhum desses grupos, tá certo? E aí agora a gente vai ver cada um desses grupos aí, quais são as funções que representam cada um desses grupos. Bom, então primeiro os hidrocarbonetos, a gente tem os alcanos, que a gente já viu um pouquinho, são aqueles que, de novo, todos os hidrocarbonetos só apresentam carbono e hidrogênio. O que vai diferenciar agora é o tipo de ligação que está presente em cada um deles. Então, nos alcanos, a gente só tem ligações simples. Nos alcenos, a gente só tem a gente pode ter a presença de ligações duplas. Então, necessariamente um alceno tem uma ligação dupla. No caso dos alcinos, a gente tem, então, ligações triplas, certo? Nos aromáticos, representa o benzeno, geralmente, ou vários benzenos juntos, mas sempre que a gente tiver um anel que tenha duplas conjugadas, ou seja, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, a gente vai estar falando de uma função que é um hidrocarboneto aromático, ok? Eu não coloquei aqui, mas dentro dos alcanos, dos alcenos e dos alcinos, a gente pode ter também cicloalcanos, cicloalcenos, cicloalcinos, que vão ser quando a gente tiver uma cadeia fechada, só de ligações simples, vai ser um cicloalcano. Se tiver uma dupla no ciclo, vai ser um alceno. E se tiver uma tripla no ciclo, é um cicloalcino. São menos comuns, tá, pessoal? Por isso que eu não coloquei, mas é importante lembrar. Em relação às funções oxigenadas, é onde a gente tem o maior número de funções. Então, vamos começar aí. A gente tem a primeira função, lá em cima, um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico, necessariamente, ele vai ter uma função C+OOH. Então, sempre que tiver C+OOH, vizinho aí é uma cadeia carbônica, que é esse grupo R, tá? Então, sempre que eu colocar R, é um carbono. Então, o que caracteriza o ácido carboxílico? C+OOH. Quando eu tenho, ao invés do OH, eu tenho O- e K+, por exemplo, ou Na+, ou qualquer metal aqui que esteja ligado, a gente diz que isso é um sal orgânico. Então, ao invés de um ácido carboxílico, eu vou ter um sal
de um ácido carboxílico. Ao invés do hidrogênio, eu troco isso por um metal. A próxima função é o fenol. O que caracteriza o fenol? Um anel aromático ligado a uma hidroxila. Então, sempre que eu tiver essa hidroxila ligada no anel aromático, ele pode ter outras coisas ligadas a ele, mas a hidroxila tem que estar ligada diretamente. Então, eu vou ter um fenol. Quando eu tiver um oxigênio entre dois carbonos, entre esses dois grupos R aí, eu vou ter um éter. Isso que caracteriza a função éter, oxigênio entre dois carbonos. Já o éster, ele é muito parecido com o ácido carboxílico e com os sais orgânicos. Só que agora, ao invés de eu ter um hidrogênio, como no ácido carboxílico, ou um metal, como no sal orgânico, eu vou ter um carbono. Então, eu vou ter C dupla O entre carbonos. Então, eu tenho carbono tanto ligado no C dupla O, quanto ligado no outro oxigênio. Isso é um éster. Quando eu tenho a função enol, o próprio nome diz pra gente. En vem de alcenos, que tem ligações duplas. E ol vem de álcool. Então, eu vou ter uma hidroxila ligada num carbono que está fazendo dupla ligação. Então, sempre eu preciso ter a junção aí dessas duas coisas. Uma dupla ligação ligado com uma hidroxila, que é o OH. Já a função cetona, a gente vai ter um C dupla O entre carbonos. Então, dos dois lados, eu preciso ter carbono para caracterizar uma cetona. Já no caso do aldeído, em um dos lados, pelo menos, eu tenho que ter hidrogênio. Posso ter hidrogênio dos dois lados, que é o aldeído mais simples que existe, tá? Mas, se de um lado eu quiser ter um carbono, não tem problema. Mas do outro, tem que ter um hidrogênio para ser aldeído, tá certo? E a última função oxigenada é o álcool. A mais simples de todas, que é um OH ligado a um carbono. Cuidado para não confundir. No caso do álcool, ele tem que estar ligado com uma cadeia alifática, ou seja, uma cadeia aberta. Pode ser fechada também, desde que não seja um anel aromático, tá? Então, cuidado com álcool e fenol. Os dois são OH ligado a carbonos. Só que no caso do fenol, tem que ser ligado ao anel aromático. E no caso do álcool, a qualquer carbono. Ok, pessoal? Então, vão fazendo um resuminho, vão tentando se familiarizar aí o máximo possível com essas funções orgânicas. Depois a gente vai estudar cada uma delas mais a fundo, as propriedades, mas é importante vocês se familiarizarem com isso, tá bom? As funções nitrogenadas. Então, a gente tem essas 4 principais aqui. A amina é a mais simples, que é um nitrogênio aí ligado a um carbono, simplesmente. Nesse caso aqui, eu tenho um NH2 ligado a um R. Se o nitrogênio faz 3 ligações, como a gente já viu, está na família 5A, então vai fazer 3 ligações. Se ele estiver ligado com 2 hidrogênios e um grupo R, vai ser uma amina primária. Se estiver ligado a 2 grupos R e um só hidrogênio, então é uma amina secundária. E se estiver ligado com 3 grupos R, é uma amina terciária. Lembrando que esses grupos R são carbonos, tá, pessoal? Quando eu tenho uma amida, eu preciso ter o C dupla O ligado a um nitrogênio. Então, ela é muito parecida com o éster, só que o éster eu tinha C dupla O, agora eu tenho C dupla O, N, tá? Esse N, ele também pode estar ligado com outros carbonos, não precisa ser necessariamente NH2, pode ser NHR, pode ser NR2, não tem problema, tá? E do outro lado é uma cadeia carbônica, um grupo R aí comum, mas eu preciso ter na amida um C dupla O, N. Em relação à nitrila, a nitrila ela é um composto que eu vou ter um carbono ligado diretamente em um nitrogênio.
Então, C tripla N, fazendo uma ligação tripla. Isso que caracteriza a nitrila. C tripla N ligada aí numa cadeia carbônica, ok? E por último, o nitro composto, que é um NO2. NO2 é o grupo nitro, exatamente. Então, ele está ligado numa cadeia carbônica, a gente diz que ele é um nitrocomposto. Tudo bem? Bom, e essas outras funções que eu separei aqui para vocês podem ser ácido sulfônico, que é quando eu tenho esse grupinho aqui, SO3H, ligado na cadeia carbônica. Eu posso ter compostos de Grignard, que a gente chama, que é quando eu tenho um MgX ligado a um grupo R. Esse Mg é o magnésio e esse X é um haleto, um halogênio. Pode ser cloro, bromo, iodo, flúor, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, MgCl ligado a um grupo R, o MgBr, MgI, todos ligados aí a uma cadeia carbônica, são o que a gente chama de compostos de Grignard. E o haleto, ele é quando eu tenho simplesmente o halogênio ligado direto no grupo R. Então, eu posso ter cloro, bromo, iodo, flúor do mesmo jeito, tá? Então, cuidado para não confundir. Nos compostos de Grignard, eu tenho um magnésio ali entre o carbono e o haleto, entre o carbono e o halogênio. No caso do haleto, não. O halogênio está diretamente ligado no grupo R, certo? Bom, pessoal, em relação às funções orgânicas, era isso. Já foi enviado para vocês na semana passada um roteiro de estudos. Então, fiquem atentos a isso, resolvam as atividades, tá? Essas atividades, elas vão ser vistadas quando a gente voltar à nossa rotina normal das aulas presenciais. Atenção com o prazo das tarefas de casa online. Então, eu vou estar verificando isso no dia 27, então o prazo é até dia 26, certo? Acabei estendendo um pouquinho aí o prazo por causa dessas mudanças, mas o prazo é esse. Então, fiquem atentos, estudem, tá? Não vamos deixar aí esse contratempo atrapalhar nosso ritmo. E o colégio já disponibilizou o canal de atendimento do SAS Conecta, então vocês já conseguem entrar em contato com os professores para tirar dúvida. Então, à medida que forem estudando, surgiu dúvida, eu estarei à disposição aqui para ajudar vocês, tá bom? No mais, bons estudos. Fiquem em casa, por favor. E é isso. Até mais, pessoal.